Muitas pessoas, elas acreditam que ser cristão é ruim, é chato. Principalmente nesse período do carnaval, em que elas não podem comemorar, né, fazer sexo explícito, usarem drogas, bebedeiras e afins. E talvez eu até concorde com você, porque o meu pensamento, antes de me tornar cristão, também era assim. Mas eu quero contar a você o que aconteceu comigo e por que eu decidi me tornar cristão, para que você compreenda por que eu tomei essa decisão em 2007. Em 2007 eu descobri uma doença grave, muito grave, né? E ou eu me tornava cristão ou eu morria, literalmente. E aí eu não tinha opção, eu quero viver, então eu decidi me tornar cristão. Sabe aqueles exames que de tempo em tempo a gente faz para poder ver como a gente está, né? Exames de sangue, exames de glicemia, pressão e afins. Muito bem, quando a gente faz esses exames e consta, né, que a nossa glicemia está alta, né, ou até mesmo que nós estamos com a pressão alterada, nós recebemos algumas recomendações, né, como evitar doces, comidas industrializadas, né, evitar sal, né, guloseimas e afins, né? Porque caso você persista utilizando ou consumindo esses tipos de alimento, vai acontecer que você pode ter um problema de saúde grave, né? Você pode ali ter um infarto, você pode ter um AVC, ou você pode até mesmo perder algum membro do seu corpo. E como você não quer morrer, e como você também não quer perder nenhum membro do seu corpo, você vai seguir uma dieta o mais próximo possível para evitar uma consequência mais grave, né? Você vai evitar ali sal, você vai evitar ali doces. Muito bem. Em 2007, eu estava lendo a Bíblia e eu descobri uma doença grave. Não foi glicemia, não foi problema de pressão, foi uma doença mais grave do que essa, chamada pecado. Quando eu li ali Romanos 6:23, e que o salário do pecado é a morte. Nossa, eu descobri que eu ia morrer, porque eu estava pecando, porque eu vivi uma vida descontrolada, inclusive no carnaval, né? Eu bebia, eu curtia, né? Eu vivi uma vida como a maioria dos jovens vive, caminhando para a morte, né? E eu descobri que o salário do pecado é a morte, e eu descobri que todos nós pecamos, né? Paulo fala em Romanos capítulo 3 que não há um justo um sequer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ali eu descobri que ou eu me tornava cristão, ou eu me arrependia dos meus pecados e aceitava Jesus e tentava o mais próximo seguir uma dieta ali sem pecar, ou eu caminhava para a morte e ia para o inferno. Então, como eu quero viver, cara, eu decidi seguir Jesus, arrepender dos meus pecados e seguir uma dieta mais próxima possível da vontade de Deus, né? Lutando contra os meus desejos, contra as minhas vontades. A questão é, você pesquise ou não, mas infelizmente você tem essa mesma doença chamada pecado e a consequência é a morte. Ou você escolhe viver uma dieta mais próximo possível da vontade de Deus, ou eu sinto muito, você vai morrer. Não tem para onde correr. Quando a pessoa está com a glicemia descontrolada, ou a pressão descontrolada, se ela não segue uma dieta, ela vai morrer. A mesma coisa é com relação ao pecado, só que o pecado é mais grave, porque você não só morre fisicamente, como você também morre espiritualmente. Existe um lago de fogo e enxofre que está preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para o ser humano, mas o ser humano quer ir para lá, porque ele ama o pecado, porque ele ama os prazeres dessa carne, porque ele ama viver uma vida descontrolada, uma vida pornográfica, uma vida de lascívia e afins. Jesus te chama para te dar essa cura, a cura dessa doença que só Jesus tem. Você não precisa fazer muita coisa. Você só precisa se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como o Senhor da sua vida.
Romanos 6,23, eu estava lendo lá em 2007, dizia: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo, Deus nos dá a cura para essa doença, para que no final dessa vida a gente não caminhe para a destruição eterna. Então perceba que não vale a pena. Eu sei que o carnaval é interessante, eu sei que o pecado é agradável, eu sei que é bom sexo explícito e afins. Eu sei que, como ser humano, todos gostam das coisas erradas. Eu sou igual a você, cara. A única diferença é que eu luto contra as minhas vontades e você não está nem aí, mano. Só muda isso. E que eu confio em Jesus, né, pelo arrependimento dos meus pecados e caminhando nessa dieta mais próximo da vontade de Deus. E você, cara, não está nem aí. Fora isso, nós somos iguais. Os mesmos desejos, as mesmas tentações, falhamos do mesmo jeito, né? Então, Deus está te chamando também a ser curado dessa doença, a ser curado do pecado. Só basta você querer. Em 2007 eu tomei essa decisão. Ai de mim se eu não tomasse. Eu sinto muito, meu querido, minha querida, mas ai de você também se não tomar, porque essa vida é passageira. E não é só idoso que morre, jovem, crianças também morrem. A decisão é sua.